então? Bom. Tá, então, apresentando aí a parte que ficou faltando, esse parágrafo 64, que tem duas traduções, né, em português, que é cura e si mesmo, ou a preocupação e o ser do si mesmo, e o Escudeiro traduz como cuidado e mesmidade. Ele começa meio que recapitulando a estrutura da presença que chegou até aqui, que é concebida como essa totalidade articulada do cuidado, que envolve a existencialidade, a facticidade e a decadência, enquanto seus momentos constitutivos. E aí o problema vai ser, o problema desse parágrafo é o que é essa unidade, esse si mesmo que compreende dentro da própria estrutura esses três momentos, distintos: existencialidade, facticidade e decadência. E aí, se eu entendi bem, ele começa falando de um certo fracasso na tematização do todo do Dasein e de seu poder ser próprio, até agora, assim. Essa tematização ainda não tinha sido completada e aqui parece que vai começar a ser colocado. E aí ele começa com essa caracterização do cuidado, então, que é como uma relação entre os fenômenos que neles são ancorados, que são o ser para a morte, a consciência e a culpa. Então ele vai colocando essas relações, uma antecedência a si mesmo, ou seja, o ser para a morte, apareceu como ainda não, como um estar pendente, no sentido de ser para o fim, que no fundo do seu ser toda a presença é. O apelo da consciência se revelou como apelo do cuidado, que conclama o Dasein ao seu ser mais próprio. E o compreender do apelo, agora é entendido como decisão antecipadora, ou seja, ser para a morte, que abriga em si um poder ser todo da presença em sentido próprio. Nesse âmbito, a estrutura do cuidado se revela como condição de possibilidade do poder ser todo do Dasein em seu sentido próprio. O ser para a morte e a consciência dívida foram concebidos até aqui, então, como fenômenos existenciais ancorados no fenômeno do cuidado. E aí a articulação da totalidade do todo estrutural é ainda mais rica, citando ele, por isso torna também mais urgente a questão existencial da unidade dessa totalidade. Ou seja, a pergunta passa a ser: como se dá a unidade desses distintos momentos do cuidado e desses fenômenos que ele compreende? Como se deve conceber essa unidade? Como o Dasein pode existir numa unidade, nos modos e possibilidades de seu ser? Ou seja, como Dasein pode permanecer em unidade consigo mesmo em meio à diferença da contingência que é própria do seu mundo e ainda, a gente poderia adicionar, da impermanência que é própria a ele mesmo. Como que ele mantém essa unidade? Manifestadamente, só enquanto esse ser for ele mesmo em suas possibilidades essenciais, enquanto eu sempre sou esse ente. E aí tem essa ênfase no eu, O Dasein, então, quando ele está problematizando aí como ele pode ser essa unidade do cuidado na sua existência, a primeira coisa que vem, parece, esse um eu que mantém unida e em coesão a totalidade estrutural do cuidado. Só que esse eu ainda não foi tematizado propriamente no sentido ontológico que o Heidegger quer dar. Então, o parágrafo todo segue uma desconstrução, uma crítica primeiro ao dizer eu cotidiano, de modo que a gente diz cotidianamente eu, que já é uma crítica que já foi feita, pelo Kant e tal, mas que também não foi, que não levou, segundo Heidegger, a uma compreensão ontológica apropriada do eu. E aí
aí essa posição do Kant também vai ser problematizada, desconstruída para mostrar o eu que na verdade está atrás de tudo isso e que não é uma substância fixa, como havia sido concebido até então. Enfim, vocês podem... Então, acho que eu achei importante, né, já que você estava disposto, né, a retomar e fazer o 64, que essa questão é uma questão fundamental, né, a questão do eu de si mesmo, né, porque o Heidegger, desde o princípio, ao caracterizar o ser humano, né, o ser aí, e o ser aí, o ser no mundo, né, e isso também vai ficar claro adiante, que eu vou retomar a questão da transcendência, né, ele está supostamente rompendo, né, ele está procurando romper com qualquer contraposição de sujeito e mundo, de eu e mundo, né? Então, o modo como ele emprega a noção de subjetividade, de eu, de si mesmo, etc., sempre, vamos dizer, quando ele vai para esse assunto, né, ele tem que, digamos assim, pisar em ovos, porque, né, ele não pode recair em qualquer resquício da compreensão de eu, o sujeito, que é própria da filosofia moderna, né? Que tem Descartes, né, o conhecido, né, o paradigma e tal, por isso todo mundo, né, por isso que o Descartes, né, eu sempre digo que ele é o cara que mais apanha depois, né, na filosofia posterior, mas que ainda estaria presente no Kant e mesmo no Husserl, né, que é outra referência fundamental para o Heidegger, né? Enfim. E claro, então ele começa, né, como você disse, mostrando primeiro, né, essa concepção do eu que seria própria do pessoal, vamos dizer, do senso comum, né, a gente poderia dizer, daquilo que é o modo como nós vemos a nós mesmos, né, como o ser humano interpreta, cada um interpreta a si mesmo enquanto eu, né, de início, né, aquela expressão que ele sempre usa, né, de início na maior parte das vezes. Ou seja, a tendência a princípio é essa. Né? A gente pensava, eu estou aqui e as coisas estão fora de mim. Né? Quer dizer, essa ideia do eu e mundo, dentro, fora, né, ela é, digamos assim, né, no sentido comum do termo, intuitivamente faz sentido para a gente. Né? Só que como a gente estuda filosofia, a gente sabe que os filósofos estão tentando romper com isso desde o Hegel, né? Enfim, mas é por aí, né? Eu não sei se você vai me situando mais ou menos onde você está, né, que eu vou acompanhando. Eu estou no meio do parágrafo 2 aqui. Tá, assim. Que é justamente ele já antecipa um pouco do que ele pensa que o eu não é, né? Uhum. Esse eu não deve aqui ser concebido como substância, tampouco como sujeito. São formas inadequadas de entender o eu. Do mesmo modo que foi tradicionalmente pensado na filosofia. O eu, ou si mesmo para Heidegger, não é concebido como fundamento do Dasein. Ele não é uma coisa que está mais originária que o Dasein, né? Pois o Dasein, em seu modo mais comum e cotidiano, não é ele mesmo, mas já perde-se no impessoalmente si mesmo. Então, na verdade, o eu que ele vai conceituar aqui não é um eu que está sempre dado, né? Já está dentro da autenticidade. Da inautenticidade. Ele não, pelo que eu entendi, ele não está dentro da inautenticidade, ele é uma coisa que surge a partir da cura, né? Do cuidado. Isso. Não tá, mas o eu também no sentido próprio. O eu né? autêntico não está dado antes da inautenticidade. Né? Também não. Isso é um ponto importante. Sim. Mas o argumento é interessante, né? Porque ele está dizendo, olha, né, tudo que a gente viu até agora, né, na primeira parte, tudo que ele mostrou sobre o mundo, né, a caracterização do ser no mundo e, sobretudo, a caracterização do impessoal, né, da cotidianidade, mostra que, a princípio, né, o eu ele é determinado de fora. Né? Então, é como se essa evidência fenomenológica fosse, já de saída, um argumento forte contra essa hipótese de que o nosso ser aí, a nossa existência, estaria fundada em um eu. Né? Esse é o ponto, né, que você acabou de dizer. Conceber o eu como fundamento do próprio ser aí, humano, né,
para não dizer do mundo, né? Enfim, como Descartes, enfim, de certo modo no Kant, a gente vai discutir isso, né? É isso que ele vai mostrar, né? Que o eu e o si mesmo não são fundamentos para o Dasein, mas são fundamentados na existência. Porque são determinações essenciais da presença do Dasein, né? Que devem ser concebidos existenciariamente, pois a essência do Dasein reside na existência e não o contrário. Então, é sobre isso, né? Primeiro, antes da essência tem já a existência, né? E o cuidado é que abriga o si mesmo, sendo uma tautologia, a expressão cuidado do si mesmo. Mas o cuidado é um modo de ser do Dasein que, como vimos, é um dos modos possíveis, sendo pessoal não somente possível, como também o mais comum cotidiano. Então entra em questão o nexo existencial entre cuidado e si mesmo, que é a própria questão pela determinação ontológica do si mesmo. Afinal, este já está implicado na cura. O que se segue aqui é a interpretação ontológica do eu. Então, agora ele vai começar a criticar o dizer eu cotidiano, né, no parágrafo 3. Então, até aqui, o si mesmo e o eu não são modos de ser necessários do Dasein. Eles são possíveis, desse modo são contingentes. E ainda que seja... ainda que o cuidado seja necessário, porque ele é um modo de ser originário já do Dasein, esse ser si mesmo depende de uma atualização, vamos dizer assim, né, do cuidado, uma efetividade disso. Então, só uma observação, né, interessante é que, a princípio, né, o Heidegger o tempo todo, desde o capítulo do cuidado, como a gente viu, né, ele vem insistindo nesse ponto e tal, porque, né, que não é cuidado no sentido ôntico, etc. Porque seria uma tentação, né, uma vez que ele colocou assim, seja cuidado, seja cura, seja preocupação, como quer que a gente traduza, né, a palavra Zorg, vamos dizer, a gente seria tentado a pensar no cuidado como uma ação, por assim dizer, né, do eu, do ser humano individual, né, enfim, do sujeito. Seria, né, uma tentação pensar assim. Mas, uma vez que o cuidado ele é digamos, o nosso fundamento enquanto ser no mundo, e ele se exprime na própria abertura, então o Selbst, o si mesmo, né, é um objeto de cuidado tanto quanto qualquer outro objeto de cuidado, né? Então, não há... o cuidado está antes do eu, né? E não o contrário. Ele está invertendo, né, essas relações, né? E aí ele vai se dizer eu cotidiano, né, que ele vai começar a criticar aqui, depois vai retomar essa crítica para, no final, chegar na determinação ontológica do eu que ele quer propor mesmo. Então, quando Dasein diz eu no cotidiano, de modo impróprio, apesar de estar dizendo a respeito de si mesmo, não está dizendo si mesmo. O eu dito cotidianamente, o Heidegger é interessante que ele caracteriza como um sujeito absoluto, né? Ou seja, pressupõe que o eu é algo simplesmente dado e que se mantém sempre em unidade consigo mesmo em meio à alteridade. Aquilo que se pronuncia e endereça no dizer eu é enfrentado como mantendo-se sempre o mesmo. Esse eu fixado em uma essência substancial é tratado por Kant inicialmente nos termos de simplicidade, substancialidade e personalidade, que são termos a serem criticados posteriormente, né? Que é um movimento tanto típico aqui no Heidegger, que a gente já está vendo, quanto no Kant, né? De partir da cotidianidade, do senso comum, para extrair alguma coisa que está ali implícita, que está por trás, que é verdadeira, né? Que é certa. Então, apesar de Kant já fazer essa crítica ao tratamento ôntico do eu, simplesmente dado, né, personalidade e tudo mais, ele não alcança ainda, segundo Heidegger, um tratamento ontológico adequado, tampouco assegura ou prepara positivamente essa interpretação ontologicamente adequada. Porque o Kant, segundo Heidegger, acaba caindo sobre a mesma ontologia inadequada da substância de seus predecessores, mesmo que negando os fundamentos ônticos que os mesmos deram ao eu.
o que o Heidegger está propondo é ilustrar o problema com a análise kantiana do eu penso, a fim de se fixar o sentido ontológico do ponto de partida da análise do si mesmo no dizer eu. Segundo o Heidegger, no parágrafo 5 agora, o Kant trata o eu como uma mera consciência que acompanha todos os conceitos. A consciência é assim concebida como uma forma de representação em geral. O eu penso que corresponde à forma de percepção que precede e adere a toda experiência. O eu aí implicado, segundo Escudeiro, né, não é nada mais que uma consciência que acompanha as representações. É aquele eu que está ali, está todas as representações rolando, o pensamento, a consciência, as combinações, e tem um eu que se mantém em todas essas experiências, esses fenômenos, que é esse eu que pensa, né? Então, dizer eu para o Kant é sempre dizer eu penso. E aí já tem uma fixação do eu como uma coisa que pensa, como res cogito. E aí, ou seja, né, o eu é concebido para o Kant como um sujeito lógico. Isso não significa que o eu seja só algo obtido pela via lógica, mas que o eu, na verdade, é o sujeito da atitude lógica, sendo essa atitude lógica a combinação. Eu penso significa eu combino, que significa que toda combinação tem por base o eu. Então, tem uma coisa e outra que é combinada na atitude lógica, e quem faz essa mediação é justamente o eu, né? É o mediador entre uma coisa e outra, que pela cognição são combinadas. Isso significa que o eu penso não é algo representado, e sim a estrutura formal de representar como tal, através da qual se torna possível todo representado e toda representação. Daí, no parágrafo 7, o Heidegger já pontua que o Kant deixa duas coisas positivas para a análise do eu. E aí eu não entendi muito bem como são positivas exatamente, porque, primeiro, o eu ele já não pode ser reconduzido a uma substância, né, ôntica como era antes. E segundo, que o eu seja mantido como eu penso. No entanto, Kant recai no mesmo erro de seus predecessores na medida em que compreende o eu como um sujeito e assim atribui a constância de algo que já está simplesmente dado, fixo. Pois o conceito ontológico do sujeito não caracteriza a mesmidade do eu como si mesmo, e sim a mesmidade e a constância de algo simplesmente dado. Então é isso, né? Parece que o Kant quase tirou o eu desse lugar fixo e substancializado, mas acaba caindo na substância de um sujeito que está constante, está dado e não muda, né? Então, não é aberto. Acho que nesse ponto é interessante a gente se deter aqui para entender bem, né, o que é o eu no Kant e o que o Heidegger está dizendo. Né? Vamos pensar assim, né? Primeiro, né, no Descartes, que é quem começa a história do eu penso, a resposta, né? Vocês se lembram, né, do célebre argumento das limitações, né, em que ele vai duvidando, até chegar vamos dizer, como única certeza daquilo tudo, no fato de estar duvidando. Portanto, no eu duvido, que é um modo de pensar, né? Então, o pensar seria a primeira certeza da qual ele pode partir. Né? Então, nesse sentido, penso, logo existo. Né? Ele tinha colocado em dúvida a existência. Né? Então, esse eu penso, né, ele é a base a partir da qual o Descartes vai, então, né, pensar tudo. Todas as demais certezas possíveis para a elaboração do conhecimento, etc, etc. Mas, bom, o mundo material estava posto em dúvida. Como é que ele vai deduzir a existência do mundo material? Chegar à conclusão de que o mundo material existe? Vocês lembram do argumento? Bom, no meio do caminho, né, ele tinha cogitado a hipótese do Deus enganador. Né? E aí ele vai refletir sobre Deus e falar, bom, né, eu não poderia ter apenas nesse pensar limitado, né, que duvidou de tudo, está sozinho aqui, né, digamos, estou simplificando, fazendo uma certa caricatura, né, a ideia de Deus.
Então, se a ideia de Deus está aqui, ela só pode ter sido posta por Deus Ele mesmo. Então ele vai deduzir primeiro a existência de Deus, né, para, uma vez que Deus então existe, essa, tal como ele está na minha mente, essa ideia que eu tenho de um ser perfeito, onipresente, onisciente, etc., então ele não me enganaria. Logo, o mundo material existe. Né? Mas, vejam, né, com isso ele estabeleceu, né, uma distância, né, uma fronteira entre o eu penso e o mundo, que de fato ele vai caracterizar como substâncias diferentes. Né? O Descartes vai ter 3 substâncias. Né? A substância pensante, que é a res cogitans, né, que o Heidegger está mencionando aqui, ou seja, a coisa pensante, né? A substância material, e aí que ele vai acabar determinando a essência, né, como sendo a extensão, né? Então lá na primeira parte, no capítulo sobre o mundo, né, o Heidegger dedica uma parte, né, acho que é o B, ele divide em A, B, C, o capítulo, ao diálogo com a questão da espacialidade, né, porque o Descartes, em função dessa concepção de eu, da concepção do mundo como, das coisas no mundo como tendo sua essência na extensão, na forma, por assim dizer, né, ele projeta, por exemplo, vamos dizer, a rede de extensões como espaço no mundo. É bem interessante lá o diálogo do Heidegger com o Descartes no capítulo do mundo. E Deus é uma outra substância. Né? Então veja, a palavra substância, né, que a gente já viu o Heidegger, né, o tempo todo criticando, né, tentando eliminar, né, tirar de cena, ela, no Descartes, ela aparece com toda a força. Né, uma doutrina de 3 substâncias diferentes. E isso cria um problemão para toda a filosofia posterior. Daí que vem, por exemplo, né, o problema, a polêmica entre idealismo e realismo, né, que vai dividir os filósofos, né, da qual o Heidegger justamente está tentando escapar. Né? Porque o idealismo seria dizer, olha, o eu é que, de certo modo, põe o mundo. Né? E o realismo seria dizer, não, o mundo põe o eu. Né? A realidade do mundo está dada e o eu, vamos dizer, a realidade do eu é derivada do mundo. Então, isso vai opor os autores posteriores, né, dessa discussão, até o Kant, até o idealismo alemão, enfim, porque evidentemente ninguém comprou esse argumento. Né? Esse argumento é o primeiro a ser questionado e a cair por terra. Né? Então isso aqui logo cai. E aí a questão fica sendo só, vamos dizer, a gente fica com essa dualidade, eu e mundo. E aí a questão é, bom, como é que se dá essa relação? O Kant já está, de algum modo, né, quer dizer, ele é conhecido por isso. A gente pega, né, a introdução clássica ao Kant nos manuais, né, ele vai ser o cara que justamente tenta superar essas dicotomias, né, entre idealismo e realismo, entre racionalismo e empirismo, né, através do que ele chama de idealismo crítico. Né. O que significa isso? Bom, de certo modo, né, ele vai, sim, né, operar ainda, vamos dizer, com esse vocabulário, pelo menos. Né? Então, aquilo que vai ser o sujeito do Kant segue sendo, em alguma medida, o eu penso. Né? Então, que é o que o Kant vai caracterizar como sujeito transcendental. Transcendental, não transcendente. Essa distinção é fundamental já no Kant e é fundamental porque a gente vai falar daqui a pouco da transcendência. Para quem chegou depois, o plano da aula mudou um pouquinho, né? Porque como o Cadu resolveu fazer o 64, né? E na última aula, no final a gente falou sobre a transcendência e eu respondi, mas não fiquei nem um pouco satisfeito com a minha resposta, né? Eu acho que é uma questão muito importante e que tem a ver com o diálogo, com esse diálogo com Kant, né? Eu achei que valia a pena a gente se deter, né, um pouco mais no 64, voltar para o C do 69. E aí o Bruno vai fazer a primeira metade do capítulo 5, e na próxima aula, depois a gente combina como é que a gente vai dividir os 6, eventualmente eu faço, é uma possibilidade. A segunda metade do 5 e a primeira do 6, de maneira mais resumida, né, panorâmica, né? E
daí você faz, talvez o Alex possa dar alguma ideia assim, das sessões que são mais importantes ali no último capítulo. Depois a gente começa. Pensei em alguma coisa assim. Então hoje a gente vai ver só a primeira metade do 5, né, para a gente poder se deter um pouco mais nisso. Bom, então o Kant, de um certo modo, né, quer dizer, ele herda esse problema, né, quer dizer, aqui está o mundo. Só que, veja, né, eu já estou colocando aqui entre aspas, porque há uma diferença, né, que a gente vai ver em seguida, né, e o sujeito material, o sujeito transcendental, né, ele se relaciona de uma certa maneira com esse mundo. Né. No âmbito do conhecimento, fundamentalmente, né, talvez de um modo geral, né, isso é uma questão. Na verdade, tem dois conceitos, né, que vão aparecer no Kant, que é o conceito de experiência e o conceito de natureza. De certo modo, o conceito de natureza, num primeiro momento, essa distinção ela não é tão forte, digamos assim, mas ela vai se acentuando, sobretudo, e vai se acentuar sobretudo na terceira crítica, quando Kant ele percebe que a solução que ele deu para o problema do conhecimento na primeira, que dava conta, né, dos termos dele, que dava conta da física newtoniana, né, da física matemática, né, da qual Heidegger fala no 69, não dava conta da biologia que estava surgindo no século XVIII, né, e que ia se desenvolver no ano XIX. Então, ele precisa, de um certo modo, de um conceito de natureza que não está inteiramente submetido às categorias do entendimento tal como ocorre na experiência. Porque para que seja possível a física, né, ele estabelece uma relação de dependência, de condicionamento no sentido de condição de possibilidade, entre as categorias de entendimento e a experiência. Né, de tal modo que assim ele vai conseguir explicar os princípios da experiência, as leis da física, né, que são dotadas de necessidade de universalidade justamente por conta desse caráter, desse vínculo que há, né, entre elas e as categorias. Então, há uma relação, né, nesse sentido de uma certa, né, entre aspas, posição do mundo pelo sujeito transcendental. Bom, isso é uma grande polêmica, né, no Kant. Ele não seria um idealista forte, no sentido forte, como Berkeley, né, que é considerado talvez o mais idealista dos filósofos modernos, né, que de fato não afirma a realidade do mundo, pode ser tudo, pode estar tudo dentro, vamos dizer, dentro da nossa mente, por assim dizer, né, todos dialogando com o problema lá que o Descartes deixou. Né, porque ele vai fazer a célebre distinção, que também todo mundo vai encher de porrada por causa disso, né, entre fenômeno e coisa em si. Né? Então, aquilo que está na experiência, né, e na natureza são os fenômenos. E a palavra fenômeno, né, de fato, ela tem um sentido vai ter um sentido diferente no Husserl e no Heidegger, mas a discussão parte daqui. Né? O que são os fenômenos? No Kant. O que é o fenômeno? É o objeto percebido, conhecido, tal como percebido por nós através dos sentidos. Né? Então, o que constitui esse âmbito todo, né, da experiência, né, de natureza e experiência é a sensibilidade, que o que é a sensibilidade para o Kant? Quem sabe? O que demarca, por assim dizer, a sensibilidade? Aquilo que ele chama de formas puras da sensibilidade. Espaço e tempo. Que ele coloca, então, como formas a priori. Né? Tudo aquilo que ele chama de a priori está desse lado aqui. Se é que essa contraposição de lados é tão forte assim. O Heidegger, no livro de 29, Kant, o Problema da Metafísica, vai tentar mostrar que o Kant já estava quase
eliminando essa contraposição. Não chega a eliminar, mas estava quase. Né? A posição dele sobre o Kant, no livro 29, digamos assim, a contraposição em que ele se coloca, né, na relação com o Kant é, por assim dizer, menor, porque no livro de 29 ele tenta fazer do Kant uma espécie de proto-fenomenólogo, assim, né, que já está juntando sujeito e mundo, portanto, antecipando o que seria o ser no mundo. Depois ele reconhece que ele forçou a barra na interpretação ali, né, mais tarde. Mas, enfim, vamos dizer, claro, né, aqui simplificando muita coisa, o sujeito transcendental, então, tem essa relação com o mundo em vários âmbitos, né? No âmbito do conhecimento, que é marcado por um conceito, então, que vai se tornando cada vez mais estrito de experiência, são os sentidos e a aplicação das categorias do entendimento, então, vamos dizer, o modo como a gente recorta os objetos, que é uma coisa que o Heidegger está o tempo todo associando ao conhecimento, né? A gente viu isso lá no 69, né? No 69b principalmente, né? Como que o conhecimento científico, ele já tinha falado disso na primeira parte algumas vezes, né? Opera fazendo esses recortes, né? na realidade. É como se o Kant ele tivesse apresentado de maneira razoavelmente adequada, do ponto de vista do Heidegger, né? A ontologia dos entes simplesmente dados, na maneira como ele concebe a experiência, mas só dos entes simplesmente dados. Não do Dasein, porque o Kant não tematizou, essa é a crítica que o Heidegger faz na introdução, não colocou o próprio sujeito em questão, não tematizou qual seria o ser desse sujeito transcendental. Né? Tal como Descartes, por exemplo, tematizou explicitamente, de uma maneira equivocada, porque justamente se baseou na velha noção de substância, né, que vem de uma interpretação, segundo Heidegger, equivocada da usia aristotélica, uma interpretação equivocada que é feita na filosofia medieval, quando se passa da palavra usia para as palavras essência e substância, né, o Descartes herda isso, né, e por que o Heidegger critica o tempo todo? Porque nós estamos tentando definir o ser, seja o ser, no caso do Descartes, né, seriam 3 modos de ser, né? No caso do ser do eu penso, a substância respostas, né, e assim por diante. Porque nós partimos de uma certa concepção fixadora, né, dos objetos no mundo, como presença, né, a metafísica como presença que ele critica. Mas o Kant já viu aqui um problema, ao qual o Heidegger está se referindo aqui. Então essa é a virtude do Kant. Né? O Kant não pega as características, e aí aqui ele está falando especificamente do eu, as características ônticas, né, isso que ele está chamando de características ônticas do eu, que aparecem no cotidiano, como eu dizia no princípio, né, é meio intuitivo a gente pensar o eu desse lado, o mundo ali, né, e tal, e dessa concepção, o Descartes traz propriedades como a simplicidade, a substância, ele cita 3 aí, né, e unidade, se não me engano, personalidade. A personalidade, né? Para caracterizar essa substância. Né? O que o Kant vai dizer? Bom, o Kant, então, como eu dizia, né, eu desviei um pouco o raciocínio, né? Quando ele faz a contraposição entre fenômenos e coisas em si mesmas, né? O fenômeno é o objeto tal como nós o percebemos na sensibilidade. Mas, nós, vamos dizer, pode ser que o fenômeno seja algo mais do que aquilo que nós estamos vendo. Porque desde o momento que o Descartes colocou aquele problema, né, a partir do método da dúvida, é como se nós não pudéssemos fazer nenhuma afirmação de caráter absoluto sobre os objetos, sobre o mundo em geral. Né? A não ser que nós provássemos de algum modo. O que ele está dizendo nós não temos como provar, chegar a uma certeza de caráter tão absoluto como queria o Descartes. Então, nós temos que colocar aqui, né, uma interrogação. Uma interrogação que se aplica a isso, né, ao que seria a substância do mundo, mas também ao que seria a substância do sujeito. Porque nós estamos, do ponto de vista kantiano, né,
nós estamos, digamos assim, confinados a esse âmbito. O âmbito em que a subjetividade transcendental constitui, de uma certa forma, a nossa relação com o mundo, que é o mundo tal como ele nos aparece na sensibilidade. Para além disso, seja em relação, né, ao que seria o mundo em si mesmo, seja em relação ao que seria o ser mesmo do sujeito, né, nós não podemos ir. Né? Por isso que o Heidegger, logo no começo do Ser e Tempo, né, critica a noção de coisa em si como um passo decisivo na história do esquecimento do ser. Porque é como se o Kant dissesse, olha, não adianta nem fazer a pergunta do ser. Porque nós não temos como responder, então deixa para lá. Isso para o Heidegger é terrível. E tem a ver justamente, quer dizer, é um passo importantíssimo no esquecimento do ser. Né? Bom, então o que ele está dizendo aqui? Ao estruturar dessa forma a relação sujeito-mundo, ainda que ele tenha, de algum modo, explicado e conseguido articular subjetividade e mundo de uma maneira mais, digamos assim, menos dicotômica em alguma medida se comparado aos seus predecessores, né? Por isso que o Heidegger está elogiando o Kant, né? Como o Cadu mostrou, ele vê algo de positivo, né? Porque nesse quadro ele está caracterizando o sujeito como um eu penso, mas o que o Kant vai dizer do eu penso nessa seção que o Heidegger cita, que é a dos paralogismos. Os paralogismos são um dos tipos de ilusão, que ele chama de ilusão transcendental. São ilusões a que o sujeito, a que nós, naturalmente tendemos. Uma delas é definir o eu substancialmente como alma unitária, simples, etc., como personalidade. Né? É uma tendência natural, a partir da própria concepção de eu, que é própria do senso comum, do cotidiano, né? Como Heidegger mesmo está dizendo. Né? Então, o Kant, acertadamente, segundo Heidegger, ele não deduz dessa percepção própria do senso comum características ontológicas. Ele não entra na questão ontológica, o que também está errado. Né? Mas é preferível não entrar do que entrar para errar, digamos assim. Né? É preferível errar não indo do que ir e errar definindo equivocadamente a substância, a partir do ôntico. Então, a virtude do Kant seria justamente falar, olha, eu não vou usar as propriedades ônticas do eu para defini-lo ontologicamente. Então, nisso ele acerta. O erro é não tematizar o que seria o ser da subjetividade. E mesmo da subjetividade e do mundo. Quer dizer, a coisa fica... Né, no livro de 29, ele vai, vamos dizer, espremer o Kant, a crítica da razão pura, né, o máximo possível, para ver se ele consegue extrair dali um fundamento único para sujeito e mundo. Né? Mas, a princípio, há uma dualidade. Né? Que, no âmbito da moral, uma vez que o Kant, né, explica, então, né, a partir das categorias de entendimento, a experiência, assim, a física, etc., e justifica o caráter necessário, universal, etc., das leis da física, do modo como os fenômenos se dão no mundo, né? Para explicar o modo como nós agimos no mundo, né? No modo prático, e o Heidegger falou disso agora, né? Porque ele falou, tem o eu ajo, né? Então tem o eu penso e tem o eu ajo, que se separam do Kant, uma coisa que também é inadmissível para o Heidegger. Né? Como se o pensamento fosse uma coisa e o agir fosse outra completamente diferente, com fundamentos diferentes. Porque aqui o fundamento são as categorias do entendimento, e no eu ajo é a lei moral, né? Que ele formula como imperativo categórico, etc. É uma lei moral que ele vai definir como um factum da razão. Então, como se na razão nós tivéssemos dois fundamentos diversos para dois comportamentos do ser humano. E o que o Heidegger está tentando fazer aqui é justamente encontrar um fundamento que dá conta de todos os comportamentos, né, do ser humano.
seja no âmbito da inautenticidade, seja no âmbito da autenticidade. A crítica do Hegel, por exemplo, um dos principais pontos do Hegel, onde ele bate forte no Kant, é justamente essa dicotomia que acaba vendo entre a natureza de um lado e a moral de outro. Enfim, tá? Quer dizer, então, o Kant acerta por um lado, mas aí é que está o ponto. Né? E o Kant, quando ele fala, então ele diz que não dá para extrair a substância, etc. Ele fala, mas o eu penso, o que a gente pode falar dele? Ele é simplesmente isso que acompanha as representações. Né? Ou seja, de um certo modo, o mundo tal como aparece para nós. Né? Só é possível em função dessa atividade pensante do eu. Então, tem algo interessante para o Heidegger aí, porque é um comportamento do ser humano, bem ou mal. Né? Um comportamento pensante nesse sentido, tendo em vista o caráter a priori da sensibilidade, que também é uma coisa importante para o Heidegger, constitui o mundo, de certo modo. Né? Então, tem uma certa proximidade com o que o Heidegger está dizendo. O Kant vai definir esse eu penso, então quando ele fala, olha, não dá para extrair igual a X. A gente sabe que ele acompanha. Agora, o que é o eu penso? X, no sentido de justamente uma dúvida, né? Não sabemos, não podemos afirmar o que é essencialmente o eu penso. Não, pelo menos, do ponto de vista da filosofia teórica. Porque depois o Kant vai, a partir, né, de como ele elabora a filosofia moral, compreendendo então que nós teríamos uma certa estrutura moral específica, uma natureza moral, vai pensar esses, não conhecer, ele vai pensar qual seria a essência do eu, qual seria a essência do mundo, né, e se haveria Deus. E aí ele vai, digamos assim, validar esses objetos, entre aspas, como postulados da razão prática, que são objeto não do saber, mas da crença, que são dois modos diferentes do Vorwahrung, que a gente viu outro dia o Heidegger falou, acho que no 69 também, né? Ou no 68, agora eu tenho dúvida. Tá? Não sei se ficou mais claro. Né? Então, onde que a coisa está pegando aí do Heidegger? Né? O Kant, em relação ao Descartes, ele representa um ganho na medida em que ele não produz mais, né? Quer dizer, não elabora mais uma metafísica da substância. Então, há um avanço nisso. Né? Ele não parte do ôntico para o ontológico. Por outro lado, ele abre mão do ontológico. E a gente poderia dizer, aí, né, pegando uma chave crítica e às vezes irônica, né, alguns autores falam, Schopenhauer, Nietzsche, né, alguns críticos do Kant, que o Kant, vamos dizer, ele fez isso de propósito desde o começo, né, deixou esse espaço vazio, não tematizado no âmbito teórico, para justamente poder preencher esse lado, aí sim, o transcendente, porque para o Kant o transcendente é o que transcende essa estrutura aqui, né? Transcende o sujeito e o mundo. Então seria, né, o âmbito do suprassensível, ele fala. Para poder preencher, então, esse âmbito, né, do suprassensível com os objetos que eram próprios da metafísica clássica, que é a metafísica que, vamos dizer, sustenta, né, os pilares, do ponto de vista teórico, da visão cristã de mundo. Né? Então ele volta com um Deus cristão, com a noção de alma imortal, né? E com uma certa concepção de liberdade, né, vinculada a isso. Então o Schopenhauer fala, né, que deixou voltar pela porta dos fundos aquilo que ele expulsou pela porta da frente. Né? Então a razão por ele tira, não podemos conhecer Deus, alma, etc. É um X. Só que depois, no âmbito, né, de uma, digamos assim, esse foi o tema do meu mestrado, de uma reflexão, teoricamente não é especulação, mas eu discuto isso, né, mas são enunciados, né, Deus existe, né, esses enunciados são feitos lá. Então é uma espécie de, entre aspas, especulação, né, a partir da lei moral. Por que a partir da lei moral? Porque a gente precisa, esse é o argumento, nós temos uma necessidade
Necessidade no sentido de um carecimento, Bedürfnis e não Notwendigkeit, não uma necessidade lógica. Né? Nós temos uma necessidade de carecimento, nós precisamos, no sentido mais afetivo do que teórico, digamos, né? Acreditar em Deus para que a vida faça sentido. Porque se a vida não fizer sentido, né, e se nós não pudermos ter a esperança de que o mundo vai ser melhor, alguma coisa assim, nós não teríamos um estímulo a menos para agir moralmente. Enfim. É por isso que eu comentei já, né, tem umas passagens lá no fim da Crítica da Faculdade de Julgar, em que esse argumento aparece com muita força. Né? Foi o que me levou a aproximar o Kant do Kierkegaard. É quase como se fosse assim, olha, se não tiver a fé, se a gente não acreditar, danou-se. Né? E mesmo do ponto de vista moral, que é um argumento que o Kant nunca, a princípio, ele nunca usou antes daquele momento. Né? De nada adianta o homem agir moralmente se não tiver a fé. Isso é um argumento que ele nunca usa, a não ser ali. Tanto é que esses parágrafos fizeram o Lebrun mudar de posição. O Lebrun tem a famosa tese, né, Kant, o fim da metafísica, cujo título dialoga com o título do Heidegger, evidentemente, para mostrar que o Kant acabou com a metafísica, mas aí depois ele escreve alguns artigos em que ele vai dizer não. Ele termina um deles, né, que eu cito no meu texto, juntando Kant e Kierkegaard, né, é preciso, acho que eu já citei aqui, né, é preciso fazer justiça a esse filósofo genuinamente cristão. Né, então ele admite, né, que de fato o Kant ele manteve em vigor a metafísica cristã, né, que ele, num primeiro momento, parecia ter eliminado. Então, é interessante essa discussão, né? Mas acho que com isso dá para, né, entender um pouco melhor por que o Heidegger está falando, olha, por um lado o Kant mandou bem, né, mas por outro não. Questões? Falei muito rápido, né, sobre o Kant, enfim. Sei que fica difícil de entender assim, né, mas acho que baliza um pouco, né? Agora a gente vai prosseguir aqui. Muito bom. Bom. Só aqui, para reforçar isso que eu estava dizendo, né? Então, comecinho do 7 que você já mencionou, né? Sim. Ó, há duas coisas positivas na análise kantiana. Por um lado, ele vê a impossibilidade de reduzir o eu onticamente a uma substância. Ok, não faz o que Descartes fez. Por outro, ele defende o eu como eu penso. Aí, o que me parece, por que o Heidegger está dizendo que isso é positivo? Né? Porque ele está percebendo aí um comportamento. Né? Ele está caracterizando a subjetividade como um comportamento, não como, digamos, uma mente vazia ou algo do tipo. É uma atividade. Né? De fato, o Kant, né, em muitos momentos, e alguns intérpretes do Kant tentam mostrar isso, né? Quando ele fala em razão, né? Entendimento, ele está o tempo todo falando de uma atividade, né, do ser humano. Só que aí, na frase seguinte ele diz, não obstante, eu estou citando aqui, acho que eu traduzi esse trecho, não sei. Não obstante, ele apreende esse eu novamente como sujeito, e, portanto, em um sentido ontológico inadequado. Quer dizer, então, embora ele diga, olha, eu não vou afirmar nada quanto à essência, né, desse eu penso, ele é igual a X, na prática, vamos dizer, né, no funcionamento do sistema, o sujeito transcendental funcionaria ainda, quer dizer, ainda teria de algum modo, até por Kant não ter tematizado adequadamente, teria esse caráter de res cogitas ainda. Por mais que o Kant pretenda se distanciar do Descartes, ele não consegue se distanciar inteiramente. Ele ainda estaria preso nessa armadilha. Como se o Descartes tivesse criado uma armadilha e todos os filósofos posteriores caíram. Menos o Heidegger, claro, né? Do ponto de vista dele. Sabe muito. Tá, daí no parágrafo 8 ele vai abrindo questões. Né? Por que o Kant não pôde aproveitar ontologicamente no eu penso, o ponto de partida fenomenal, mas teve de recair no sujeito, isso era a substância? O eu não é apenas eu penso, mas eu penso algo, ou seja, o eu, por mais que seja mediador entre coisas que combinam e assim parece de algum modo antecedê-las, nada é se não houver o que combinar. O próprio Kant afirma repetidamente que o eu está sempre referido às suas representações e sem elas não seria nada.
E essas representações são justamente as coisas do mundo, né? Só um ponto, né? No parágrafo 8, que é curtinho, né? Uhum. Ele faz uma pergunta, aí ele faz uma afirmação e aí outra pergunta. A afirmação que ele faz é categórica, né, digamos assim. O eu não é apenas eu penso, mas eu penso algo. Isso é um dos pilares da filosofia do Husserl, ontologia, a noção de intencionalidade. Quer dizer, eu não posso pensar um penso vazio, um eu penso puro, né? É sempre penso algo. Isso prepara o terreno para o que o Heidegger está fazendo aqui, que é juntar para valer os dois lados. Só que a gente vai ver que no Husserl, vou falar disso depois no assunto da transcendência, né? O Husserl não chega nisso. O Husserl ainda também continuaria preso na dicotomia, né? Mas, pelo menos, vamos dizer, qual que é aí? Então, é como se ele estivesse mostrando, olha, tem um avanço no Kant em comparação com Descartes, e tem um avanço no Husserl em comparação com Descartes, mas nenhum deles consegue, de fato, escapar da dualidade, porque ainda estão presos numa concepção de eu, de consciência, enfim, como rescógitas, né? Como substância pensante, né? Mas a ideia é que, né, então, o eu penso algo significa o quê, né? O eu penso está sempre relacionado a alguma coisa e, portanto, ele não pode ser pensado sozinho. O Kant está dizendo, eu penso acompanha todas as representações. Então, de algum modo, ele ainda está pensando as representações no âmbito da subjetividade. Quer dizer, ele pode pensar ainda, né, as representações independentemente dos seus objetos, né? O que o Husserl vai mostrar é que eu não posso pensar nada a respeito da consciência sem que ela já esteja vinculada a alguma coisa do mundo. Que é um fenômeno, mas um fenômeno que é a coisa mesma. Não tem mais noção de coisa em si. E o Husserl, de fato, emprega, né, não à toa, uma palavra diferente para a coisa, né? Ele usa Sache selbst, justamente para não ser confundido com, né, para que a Sache selbst não seja confundida com a coisa em si kantiana, que é a Ding an sich. Porque a palavra, né, isso que a gente traduz por coisa, né, em geral, né, no alemão a gente sabe que tem essas duas, sempre tem, né, duas palavras, pelo menos duas palavras, se usa Ding e se usa Sache para coisa, né? Então no Kant é Ding an sich, no Husserl ele fala Sache selbst e não tem coisa em si, a princípio, né? Então o fenômeno já é a coisa mesma, não tem nada atrás do fenômeno. Essa é a mudança fundamental. E amplia-se, né, a noção de experiência. A experiência não se reduz àquilo que nós apreendemos através dos sentidos, como, de certo modo, lá. Os fenômenos incluem fenômenos que são próprios do ser humano, fenômenos como esse que o Heidegger está analisando aqui, né? Embora o Heidegger esteja, claro, né, dando um passo além. Então, aqui a gente já vê a figura do Husserl, né? Porque, né, é outra referência fundamental que está por trás de tudo aqui, né? Como Heidegger, aliás, admite, né? Agora eu estou, acho que na introdução, né? Nada disso teria sido possível, ele dedica o livro ao Husserl, né? Depois retira a dedicatória durante o nazismo, porque o Husserl era judeu, né? Mas enfim, isso é... E aí, o problema, então, do Kant para o Heidegger é que essas representações, né, sem as quais o eu que representa nada seria, ou representaria, são para o Kant um empírico que o eu acompanha e adere. E o problema é que Kant nunca mostra o modo de ser desse aderir e acompanhar. Kant não coloca no ponto de partida do eu penso alguma coisa, e com isso ele não pode tampouco chegar ao si mesmo, a pressuposição teológica do eu penso alguma coisa. Não. Esse é o ponto, né? Sim. Ele não mostra o modo de ser. Quer dizer, ele viu que é um comportamento, mas ele não tematiza, né, do ponto de vista ontológico esse pensar. Por isso que ele fica, por um lado ele fala que, né, está sempre acompanhando, né? Então, o aderindo, Anhängen, né? Mas ao mesmo tempo, né, parece que ele ainda é diferente
né, das coisas que ele representa. Mantém-se a separação. Esse é o problema. Ao passo que aqui você já tem, né, uma atividade em relação com o mundo, cujo modo de ser, pelo menos, passa a poder ser tematizado de maneira adequada do ponto de vista ontológico. Não que o Husserl faça isso, que está fazendo é o Heidegger. Né? Posso fazer um comentário? Que eu até grifei aqui no texto, quando ele diz Kant jamais mostra o modo de ser nesse aderir acompanhar. Eu acho muito doido, assim, porque me parece que esse é o grande esforço do Kant, na verdade. Assim. Quando ele fala, assim, né? Não criticando Heidegger, não é isso, mas... Não. Não acho que ele tá... É difícil... Eu acho que é difícil interpretar o Kant como dizendo, olha, por um lado a gente tem eu penso que acompanha todas as nossas representações, e por outro lado a gente tem representações que simplesmente chegam pela sensibilidade e são aderidas por esse eu penso. Tipo, o grande esforço dele é mostrar o trabalho sintético da coisa. Então, como eu penso é condição de possibilidade da representação das coisas. Tipo, e ele chega a falar que é a condição de possibilidade dos objetos, do mundo que aparece pra gente. Sim. E eu fico, tipo assim, só aderiu... As representações não são fatos brutos que são encapsulados pelo eu penso, sabe? Então, aí é que tá. Uma vez que ele mantém a noção de coisa em si, né, e, vamos dizer, coloca o pensar e o intuir, né, como duas atividades fundamentalmente diferentes, embora o eu seja ativo nas duas, né, é o eu que pensa, é o eu que intui, né, há ainda uma separação, né? Quer dizer, o Heidegger acabou de afirmar que tem uma virtude, né, pelo menos eu interpretei assim, que o Kant já está vendo que é um comportar, né, que é uma atividade do sujeito. Você tem toda a razão. Né, e muitos intérpretes do Kant vão afirmar, vão enfatizar esse aspecto, inclusive para defender o Kant da crítica do Heidegger. Mostrar que o Kant está sim dando conta, né, de digamos, modo de ser. Embora não esteja, de fato, se perguntando pela essência, pelo ser desse modo de ser, ou algo, quer dizer, não está tematizando o ser, mas que seja uma atividade, eu concordo com você. No livro de 29, né, aí o Heidegger se aproxima mais disso, né, quer dizer, como se ele lá reconhecesse. Lá ele vai tematizar de maneira muito particular, né, dali, ele vai enfatizar o quê? Bom, o Kant está tematizando de um lado o pensar e de outro o intuir. Mas ambos são, né, atividades do sujeito, sendo que aqui você já tem um mundo. Né? Nesse sentido que você está colocando. E aqui ele vai tentar mostrar que o Kant viu na imaginação, e aí ele vai fazer uma interpretação da imaginação, ele força um pouco a barra, né, mas para ver na imaginação, no imaginar, portanto, né, isso que seria inclusive o Kant usa essa expressão, o Heidegger pega essa citação e repete ela várias vezes no livro, né, porque o Kant poucas vezes fala isso, mas tem lá uma em que ele fala que a imaginação é a raiz comum de entendimento e sensibilidade. Então isso para o Heidegger é o prato cheio. Ele vai falar, tá vendo? O Kant viu que tem um fundamento comum, uma raiz comum. Então tem uma raiz comum a sujeito e mundo. Né? Como se o Kant, ao pensar no imaginar, né, estivesse vendo como que brota ao mesmo tempo ser, né, das em mundo, ser do mundo. Né? Como vamos dizer, brotam co-originariamente, que esse é o ponto. Né? O esforço do Heidegger é para dizer assim, não dá para pensar primeiro o sujeito e depois o mundo, nem primeiro o mundo depois o sujeito. Os dois são dados juntos. Não posso pensar separadamente. Ele tenta vislumbrar no imaginar, né, essa raiz comum. E aí o tempo tem uma função muito importante, porque quando o Kant define, né, então, espaço e tempo como formas da sensibilidade, o intuir envolve apenas o espaço. Mas o tempo, ele está presente tanto no pensar como também aqui. Né? Então, esse imaginar, que seria a raiz comum, não pode ser pensado sem o tempo. O espaço pode. O espaço está relacionado só ao intuir. Inclusive, o modo como o Heidegger relaciona tempo e espaço aqui tem muito a ver com isso. Porque ele fala, a espacialidade, depois ele muda de posição. Né? Ele fala que a
temporalidade é a condição de possibilidade da espacialidade. O espacializar é um modo do temporalizar. Então, o temporalizar é anterior ao espacializar. Então, vejam como tem uma influência, né, do Kant nessa estratégia. Né? Então, e no livro de 29 isso fica mais claro. Como é que o Heidegger está juntando as peças aí. Né? Só uma última coisa, não à toa, o Hegel vai exatamente para o mesmo lugar. Vai. Para ele é a imaginação produtiva que Exato. o passo especulativo de Kant. Na época que a gente estava lendo no grupo, acho que você ainda não estava, né, Alex? Quando a gente leu Kant. Eu entrei, foi... Você entrou naquela época. Não sei se você lembra. Eu peguei uma citação do Hegel, lendo, né, fazendo uma leitura do Kant, coloquei no grupo, falei, no grupo de estudos heideggerianos, né? Perguntei, quem escreveu isso? Todo mundo achou que era o Heidegger. Era igualzinho ao que a gente estava lendo. Tinha uma diferença, claro, porque já tinha ali um absoluto no meio. Né? Mas assim, o modo como o Hegel estava interpretando Kant era exatamente a mesma chave. Não sei, o Heidegger se inspirou na leitura do Hegel. Porque o Hegel está tentando resolver o nosso problema. Né? Está tentando encontrar um fundamento comum, está tentando romper com a dicotomia, né? Por todas as razões, inclusive para romper com a dicotomia entre natureza e moral. Depois eu acho essa citação e leio aqui. É fé e saber. É fé e saber. Talvez seja. Que eu peguei por acaso na época, eu estava usando um texto do Paul Guyer, em que ele defende o Kant da crítica hegeliana e tal. Mas aí ele cita o Hegel nesse texto, e eu falei, nossa, é a mesma coisa que a gente leu outro dia o Heidegger dizendo. Enfim, aí o Heidegger vai mostrar, né, que esse ponto é que, ontologicamente, o ponto de partida do eu penso alguma coisa que é sempre uma coisa do mundo, um ente intramundano. Então, o eu penso alguma coisa pressupõe implicitamente o mundo, que é pelo eu pensado, sem o qual eu não é nada. O mundo, então, é precisamente o fenômeno que também determina a constituição ontológica do eu, caso deva ser possível o eu penso alguma coisa. O resultado disso é que o dizer eu significa o ente que eu sempre sou, enquanto eu sou e estou no mundo. Eu sou e estou foi bloqueado. Não sei qual dos dois. Porque é ich bin só, né? Sou e estou é para enfatizar. Né? E aí, ao afastar as representações, ou seja, né, os dados empíricos, os entes intramundanos representados do conteúdo a priori do eu penso, Kant ignorou o fenômeno do mundo e com isso forçou novamente o eu a ser um sujeito isolado que acompanha de forma ontologicamente determinada as representações. Só uma coisa desse parágrafo, né, do 9, isso. Quando ele está dizendo, então, bom, né, o eu é pensual, ele já tinha dito no 8, ele retoma, então ele está claramente contrapondo o Russell ao Kant, só que ele diz, mas mesmo o penso-algo ainda é ontologicamente subdeterminado, ou seja, né, o Russell não deu o passo que precisava ter dado também. Né? Só para... Sim. Que proveito tiramos, então, né, de todo esse caminho com Kant e além dele? Com ele, compreendemos que, ao dizer eu, dizemos também eu penso, e que esse pensar é pensar algo que está no mundo, e, portanto, no dizer eu, a presença, o Dasein, se pronuncia como ser no mundo. Mas Heidegger pergunta, será que o Dasein, que no cotidiano diz eu, se compreende mesmo como ser no mundo? Será, então, que o dizer eu cotidiano significa a si como o que está sendo no mundo? Claramente não é propriamente o ser no mundo que o Dasein se refere quando cotidianamente diz eu. Pois a fala cotidiana sempre está, né, encobrindo os significados originários. E a autointerpretação cotidiana tem a tendência de se compreender a partir do mundo das ocupações, que não é o mundo no sentido próprio. Ao dizer cotidianamente eu, o Dasein não faz mais que significar onticamente a si mesmo. Assim, ele é incapaz de ver o modo de ser daquele ente que ele mesmo é. Então, esse eu cotidiano não tem nada a ver com o que a gente estava falando até agora, né? E é mais uma máscara que
que a gente cria, né, para si mesmo, para falar, ó, eu sou eu. Sou eu. E tá tudo bem, né? Eu permaneço sendo o que eu sou e não tem problema nenhum com isso. E aí a pergunta que ele faz, né, no parágrafo 11, o que motiva esse fugaz dizer eu? É justamente a decadência do Dasein, em que ele foge de si mesmo para o impessoal. Então, no impessoal, o Dasein fala do eu com uma naturalidade de quem fala de algo que é fixo, que é constantemente igual, e que permanece, né, na multiplicidade das ocupações cotidianas. E é exatamente nesse entendimento de si mesmo quanto esse algo fixo, esse eu constantemente igual, que ele esquece de si. Eu falo eu e entendo a mim mesmo como um dado e fujo da angústia de perceber que eu não sou eu, que eu sou possibilidade de ser. Tem naquela Leona não está hoje, né, porque outro dia a gente estava falando disso, né, na própria chave da psicanálise, né, que a angústia está ligada ao desejo, né, porque justamente, né, quando você percebe que o eu, que você está acostumado, né, a identificar com o eu, né, tudo que supostamente ele quer, ele faz, etc., né, não é de fato, né, aquilo que o seu desejo, né, o desejo um pouco como se fosse si mesmo, né. E o interessante também, veja, né, é que eu mencionei antes, né, mas é forte, né, esse argumento. O Heidegger está tentando mostrar que não tem, né, um fundamento no eu ou do eu, né, um fundamento no sentido forte. Né. O fato de que o eu de início, não é uma parte das vezes, né, sonetos e tudo mais, determinado de fora, por assim dizer, ou seja, pelo impessoal. Então, vamos dizer, o primeiro eu que a gente tem, né, digamos assim, na nossa vida, ele é determinado de fora. Isso é um argumento a mais, né, para justamente mostrar como, né, o fundamento não estava nele. Né. A gente começa sendo o eu impessoal. O si mesmo, né, o si mesmo autêntico, é uma modificação do eu impessoal. Então, primeiro esse, depois... Então, o si mesmo, ele é como que, vamos dizer, num certo sentido, né, ele criado, né, a partir do eu impessoal, né. De algum modo ele deriva, não é que deriva, né, ele representa uma modificação do eu impessoal. É interessante que uma coisa que eu comentar até mais para frente, mas que já me levantou aqui, é que tem um texto do Marcuse que ele chama a obsolescência da psicanálise. E aí ele vai falar que a psicanálise está obsoleta justamente porque o eu, que é suposto na psicanálise, não existe mais. Esse eu está esmagado, né, unidimensional na linguagem dele, mas nessa linguagem aqui poderia ser muito bem um impessoal. Sim, né? sim. E aí ele fala que ao mesmo tempo a obsolescência da psicanálise é o que faz ela ser necessária, porque a partir dessa falta de um eu, que se coloca diante do mundo de forma, né, autêntica e tal, a psicanálise pode ajudar a construir esse eu. Né? Enfim. Interessante. De quando que é esse texto? Depois do ano 60, da década de 60. A mesma época do Seminário de Zurich, né, em que o Heidegger está fazendo a crítica da psicanálise numa linha semelhante, né, em alguma medida talvez o Marcuse esteja pensando, né, em um jeito de salvar a psicanálise da crítica que o Heidegger está fazendo. Não sei, né? E ao mesmo tempo, não sei, né, a primeira impressão que eu tive desse texto, que eu não tinha familiaridade com o Heidegger, é que ele está fazendo uma crítica dessa ideia de que a emancipação, talvez seja uma ideia até meio hippie, assim, de que a emancipação depende de uma transcendência do eu, ou de uma destruição do eu. E ele está falando, não tem nem eu, tipo, para transcender o eu, primeiro tem que ter um eu forte que não está nem tendo, então... mas essa foi a impressão que eu tive na época, né? Agora, lendo essa parte do Heidegger, eu fiquei pensando nisso. Por isso que não tem nenhum eu transcendente. O eu não transcende nunca, a transcendência é do mundo. Como a gente viu na última aula. Daqui a pouco eu falo disso. É o mundo que transcende.
Então, no eu pronuncia-se o si mesmo, que o eu, numa primeira aproximação e na maior parte das vezes, propriamente não sou. O Dasein não se ocupa de si mesmo no impessoal, mas se ocupa precisamente do impessoal, e por isso esquece de si mesmo, passando por cima do conteúdo fenomenal dele mesmo. Mas aí o Heidegger coloca, isso não justifica de modo algum que a interpretação ontológica do eu também passe por cima e imponha um horizonte categorial inadequado à problemática do si mesmo. Porque é exatamente contra essa tendência que o Heidegger está lutando aqui, né? Está tentando destruir. Aí no parágrafo 12, de alguns movimentos, assim, né? Primeiro ele volta ao sentido da interpretação ontológica do eu, que ele estava fazendo até agora, né? E não se trata de negar-se a dizer o eu como se diz no cotidiano, né? Então, também não consegue mais falar nada. Mas de delinear a direção em que se deve prosseguir o questionamento. E aí ele vai contrapor, né? O eu no sentido próprio ao eu impessoal. O eu no sentido próprio significa o ente que se é sendo no mundo. Significa o ente cujo ser está cada vez em jogo. Já o eu no impessoal é dito constantemente em alto e bom tom, eu, porque no fundo ele não é propriamente ele mesmo e escapole do seu ser próprio. E aí é isso, né? Há uma confiança muito grande numa palavra que é esse eu que é repetido, mas que na verdade omite que eu não sou eu mesmo, no final das contas. Interessante, eu estava pensando aqui, veja, né, o Heidegger então está procurando mostrar, a partir dessa análise do impessoal, que o eu, esse eu, né, que a gente está acostumado a pensar e tal, é de certo modo uma ilusão produzida pelo impessoal. Bom, para o Kant também é uma ilusão, né, porque quando o Kant fala das ilusões transcendentais, ele usa, quando ele vai começar a falar da ilusão transcendental, ele faz uma analogia com a ilusão de ótica. Ele fala, por exemplo, da Lua, que a Lua, quando a gente vê ela nascendo, ela parece maior do que quando ela está lá em cima. Mas a gente sabe que ela tem o mesmo tamanho. Então isso é uma ilusão de ótica. Né? Enfim, tem uma explicação para isso que eu não lembro qual é. Mas, enfim. Então, seria uma ilusão tão natural quanto, digamos assim. Quer dizer, é meio inevitável a gente chegar a essa ilusão. O Heidegger está dizendo algo parecido. Né? E ao mesmo tempo está dizendo, por outro lado, a gente não pode abrir mão dessa ilusão no dia a dia, porque a gente precisa dela. Isso me lembrou o Nietzsche, porque o Nietzsche que já faz a crítica do eu, né, em termos similares, e que vê o eu, esse mesmo eu, como uma ilusão gramatical. É interessante, porque ele analisa exatamente nesse sentido, né, isso que o Heidegger está dizendo aqui. Né, é o dizer eu, ou seja, a palavra eu. Né, então, o Nietzsche faz a análise muito por meio da linguagem, que é uma coisa que o Heidegger vai explorar mais, né, na segunda fase, onde a influência do Nietzsche é maior, sabidamente. Mas enfim, e aí o Nietzsche fala que o eu é uma ficção necessária. Né? É uma ficção, mas a gente precisa dela no dia a dia e tal. E aí justamente, eu acho, por essa ilusão gramatical até, que você colocou agora, né? Ali, mais pra frente no parágrafo 13, vai vir o silêncio, né, do Dasein decidido, que é eu mesmo, mas não precisa falar que é eu. Até se ele falar, meio que estraga, né? A magia. Interessante. Mas, então... Não é em si, né? Mas é meio que indizível, né? É algo impronunciável, em certo sentido. Essa é uma parte que mais me interessou, assim, mas está pro final, né? Aí, ainda no meio disso... O 13 é o que começa com o cuidado, demanda, é isso? Ou não? Não. É o Dasein, o ser aí, é autenticamente si mesmo. Só para ver se eu estou contando igual a você. É que agora eu ainda estou no 12, estou terminando o 12. Tá. O 12? O 12 onde aparece o eu. Isso. Então, tá, E aí ele vai mostrar que é o eu que se fundamenta no cuidado e não o contrário. Não é o eu que age, né, no sentido de criar o cuidado, mas ele é um resultado do cuidado. Aí a demonstração disso, talvez, está mais ou menos assim, pelo menos é o que eu entendi. Né?
Se a constituição ontológica do si mesmo não se deixa remontar a uma substância, eu, e nem a um sujeito, mas inversamente, o dizer eu fugaz e cotidiana, que deve ser compreendido a partir do poder ser próprio, disso ainda não segue que o si mesmo seja, então, fundamento constantemente e simplesmente dado do cuidado. Porque o si mesmo só pode ser lido existencialmente no poder ser si mesmo em sentido próprio, ou seja, na propriedade do ser do Dasein como cuidado. A partir do cuidado é que se esclarece a consistência do si mesmo enquanto pretensa permanência do sujeito. E aí ele vai caracterizar essa consistência do si mesmo, que agora já não está falando mais a palavra eu, mas eu acho que é meio conectado, né? O si mesmo e o eu. Assim. Acho que ele está justamente fazendo a contraposição, como muitos fazem, né? O Hegel tem esse jogo também, né? A visão do para si, não sei se ele faz essa contraposição. Zero. Acho que sim, né? Não sei. Mas, enfim, e a gente não tem, né, direito a essa noção, né? Tanto é que em inglês você tem o self, né? Que muitas vezes o livro do Taylor, por exemplo, traduziram as fontes do self, né? Tal a dificuldade de traduzir. Mas enfim, o que ele está chamando de si mesmo é o verbs, que corresponde ao self no inglês, né? Que seria então, né, algo, ele está usando, explorando, né, essa dualidade, né, eu e si mesmo, justamente para falar disso que se desenvolve, digamos assim, na autenticidade, deixando para trás, não deixando para trás, porque você vai continuar usando no dia a dia, né? Mas deixando para trás no que diz respeito ao modo como você se autocompreende. Porque a autocompreensão passa a ser na chave do si mesmo, dos verbos. Tá? Então, você percebe que o eu é uma ilusão, ainda que seja uma ilusão necessária, né? Mas então o verbos serve para isso, né? Então parece que essa compreensão de si mesmo, né, é uma coisa que surge do cuidado e tem uma consistência. Não significa que tem uma permanência, uma fixidez, né, igual se atribuía ao eu quanto substância, quanto sujeito, mas tem uma consistência. E aí eu acho interessante essa consistência. Né? Então a gente já não tem mais essa pretensa permanência, porque o si mesmo não é a substância permanente que se supunha, mas é algo mutável e aberto ao mundo. Mas isso não significa que o si mesmo não seja consistente. Enquanto parte da estrutura do cuidado, o si mesmo ganha consistência no sentido de ter adquirido sustento, ou seja, adquirido a capacidade de sustentar-se na autenticidade. A consistência do si mesmo, no duplo sentido da solidez consistente do que permanece, é a contrapossibilidade própria da consistência do que não é si mesmo, na indecisão decadente. Ou seja, é a consistência da decisão autêntica que se contrapõe à consistência da indecisão decadente, que esquece de si mesmo ao permanecer ocupada com o impessoal. Então, essa consistência a gente pode entender ela como uma firmeza, né? Eu pensei em firmeza até pelo Agostinho, que ele tem essa coisa da firmeza na verdade, né? Que é um ater-se aberto e não fixo, para lidar a cada vez com a possibilidade da queda do impessoal também. Negar ela. É interessante, né? Só, eu estava pensando aqui, né? Como se ele tivesse, veja, temporalizar, né? A gente viu, né? Que essa noção de temporalidade, mas a temporalidade não é, né? A gente não pode afirmar que a temporalidade não. Porque ela, digamos, institui o sendo. Então, o que nós temos na base é um movimento de temporalização, né? E esse temporalizar, então, que é cuidar, né? Primeiro, né, o Heidegger, então, partindo do impessoal, chegou a cuidar, e agora, na segunda parte, ele nos mostrou que a temporalidade é o sentido ontológico do cuidado. Né? Mas quando ele fala do cuidar, ele está falando do temporalizar.
limite é a mesma coisa. Isso, vamos dizer, como se de início, na maior parte das vezes, etc., né, instituísse de algum modo o impessoal. Por quê? Né? Porque a gente e nesse impessoal a gente tem a noção de eu, que é necessária para que a gente sobreviva e tal, né? E tem esse caráter. Então é como se tivesse, né? Quer dizer, o ser humano, se não fosse o impessoal, né? Se ele não viesse ao mundo na impessoalidade, digamos assim, né? Se ele não viesse ao mundo impessoal, ele não sobreviveria no limite. Então, o impessoal é estrutura de início, né? O mundo em que nós podemos ser. A princípio tem que ser assim, né? Digamos, claro, né, o Heidegger não está pensando nesse termo, mas às vezes eu acho que ajuda, né? Na primeira parte eu faço muito esse recurso, né, para explicar algumas coisas. Por exemplo, a gente nasce, né, cai no mundo, é jogado no mundo, né? No pessoal, o que isso significa? Olha, todos os significados, a rede de significados, é tudo, né? A linguagem, etc., que o bebê vai aos poucos, né, incorporar, evidentemente está vindo de onde? Está vindo de fora dele. Nele mesmo não tem nada. Ele está sendo constituído enquanto eu a partir desses, né, de tudo desses inputs, né, digamos assim, que vem do pessoal. Então, o impessoal é a primeira, digamos assim, o primeiro modo de cuidado do Dasein. Né? O primeiro modo de ser do Dasein tem que ser o impessoal. Não poderia ser de outro jeito. E o que é, então, né, essa passagem para a autenticidade? É como se fosse um momento, então, né, em que você recupera, e eles lembram, quando o Heidegger, num dos capítulos anteriores, né, ou talvez nesse mesmo, né, ele falava o tempo todo, né, do Zurück, e junto do Zurück, com vários verbos diferentes, né, tem um movimento de volta, o que é muito curioso, porque se ele está o tempo todo dizendo que não tem fundamento, que o eu não tem, né, que o eu não é um fundamento, que não tem fundamento, etc., etc., ou melhor, tem aqui, de algum modo, o recuperar que acontece, então, que torna possível esse si mesmo autêntico, é um recuperar da temporalidade originária, desse cuidar enquanto tal, e não, digamos assim, sob a máscara ou as máscaras do impessoal. Então, o si mesmo consiste, no fundo, nesse movimento. Né? Só que você não chega aqui e encontra uma coisa fixa, um fundamento fixo. Porque, na verdade, o que você tem é um movimento, é cambiante, né? Então, em que vai consistir? Né? Como é que você se mantém em relação com a temporalidade originária, digamos assim, né? Na autenticidade? Por meio da resolução antecipativa, né? Que ele examinou no começo desse mesmo capítulo, né? Na resolução Vorlaufende, né, que eu já comentei, né, que é o verbo que ele usa, que a gente traduz para antecipativo, antecipatório, né, que é um certo modo, né, como se fosse ir ao futuro e voltar, né, tem um pouco esse sentido, assim, né, você vai até a morte e volta. Portanto, também envolve esse movimento de voltar, né, e essa resolução é que é caracterizada por isso que você está chamando de firmeza, que certamente, né, consistência, tem uma influência do Agostinho, que é uma permanente o quê? Abertura. Uma abertura para as mudanças. Né? Não sei se eu cheguei a citar um comentário que eu tinha feito na parte da resolução, né? É como se, vamos dizer, fosse um estar aberto, né? Aí eu tinha feito estava pensando assim na própria ideia de Deus como esse temporalizado, né? Uma relação aberta, não precisamos pensar em Deus, né, para ver as coisas tal como elas se mostram, né, em si mesmas, né, ou seja, tal como elas se temporalizam, tal como o mundo se temporaliza, tal como nós mesmos nos temporalizamos, né. Mas então essa firmeza consiste justamente em não se manter fixo em nada. Você não pode se fixar em alguma coisa. Então, nesse sentido, agora eu estou lembrando melhor o que eu tinha pensado na hora. O problema de qualquer religião positiva é fixar um certo conceito de Deus. Sim. Porque no momento que você fixa e você passa a ter uma relação
com ele, que supostamente, para manter uma postura, né, é sempre com o mesmo. Né? Então, o que acaba acontecendo? Essa atitude se torna uma atitude dogmática, né, e totalmente descolada, digamos assim, da essência que é a temporalidade, né, enfim, da existência. Né, então, qualquer relação de fixação, né, é problemática. Né? É interessante pensar, outra influência também é o Kierkegaard, né, porque quando o Kierkegaard fala da atitude que se tem depois do instante, né, que é outro termo que aparece aqui com muita força, ele cita, né, o Kierkegaard na nota de rodapé, quando, vamos dizer, você vislumbra, né, o que é o instante? É o momento em que você vislumbra a eternidade atravessando a finitude, digamos assim. Né? No Heidegger seria vislumbrar, compreender, né, o temporalizar, a temporalidade originária como fundamento do tempo finito. Né? Então, tem uma semelhança aí. Ora, evidentemente, por Kierkegaard também, a gente vai continuar vivendo no mundo finito, a gente vai continuar vivendo no impessoal, no tempo do Heidegger, né? Mas você tem que ter o que ele chama de repetição. O Heidegger também usa a palavra Wiederholung, né? Que é justamente você estar o tempo todo atento à possibilidade, né, de repetir aquilo, né, que você vislumbrou, né, quer dizer, aquele instante de vislumbre. Né? Então, que seria se mostrar-se, né, de alguma maneira, a temporalidade originária, digamos assim. Né? Então, por isso que a resolução, né, e aí o Heidegger está pensando em constância, ele usa a palavra Ständigkeit, né? Constância e tal, firmeza, enfim, está jogando ali com algumas palavras, pode traduzir de diferentes maneiras, é uma constância inconstante, né, num certo sentido. Ao passo que o impessoal é o contrário. Né? É uma inconstância essencial que se disfarça de constância, digamos assim. Seria o caso, então, por exemplo, para dar um exemplo da atitude, por exemplo, né, dentro de uma religião positiva, né, de manter relação com um Deus fixo, né, que é sempre o mesmo, sei lá, para dar um exemplo. Né? Quando você falou isso, eu fiquei pensando em religiões que, né, tem figuras que são como Exu, assim, né, é pura mutação, contradição, movimento, daí já leva para outro lugar. Né? Não é à toa que o Alexandre Marques Cabral, eu contei para você, né, o título da fala dele no Happy Hour filosófico era de Heidegger é Exu. Análise fenomenológica, fenomenologia, enfim, não me lembro agora do subtítulo, né? Mas a ideia é pensar, né, justamente o conceito de Exu, sei lá, né, a noção, a partir da fenomenologia. E aí o interessante é que ele coloca aqui, né, essa decisão antecipadora, que é essa consistência e tal, como autoconsciência. Né? Ou seja, autoconsciência é essa decisão de ter-se a compreensão de si mesmo enquanto se é. Isso é enquanto ser para a morte. A estrutura ontológica da decisão antecipadora desvela a existencialidade do si mesmo que ele é em si mesmo. É a autoconsciência a ter-se a autoconsciência que disso resulta é a consistência que esse eu, ou esse si mesmo, self, pode ter, né? Que é ter consciência do que ele mesmo é, ser para a morte. A partir disso, manter-se aberto, não fixo e tudo mais. Quer dizer, a consciência radical da finitude. Sim. E aí, no parágrafo 13, que chega na questão do silêncio, né? O silêncio do Dasein decidido, que é propriamente si mesmo, a singularidade originária da decisão silenciosa pronta para angustiar-se. Então tem isso da repetição que você falou, né? De eu passei pela angústia, mas eu estou sempre pronto para me angustiar de novo. E ter essa repetição tem essa decisão que é silenciosa. E tem que ser silenciosa, né? Porque se você usa uma palavra, essa palavra fixa. Inclusive a gente falando disso agora está estragando tudo. Tudo bem, né? O Dasein que é si mesmo no sentido próprio não necessita insistir em dizer eu, pois na silenciosidade ele é o ente lançado que, como tal, ele propriamente pode ser.
Enunciar é fechá-lo ao que se enuncia. Calar é mantê-lo em aberto. Essa é a anotação minha, eu acho mesmo. O si mesmo, que desvela a silenciosidade da existência decidida, é solo fenomenal originário da questão sobre o ser do eu. A questão do eu, ou do si mesmo, por sua vez, deve ser arrancada da posição prévia de uma coisa contínua e simplesmente dada, constantemente sugerida pelo dizer eu predominante. Isso é, o pessoal que toma o eu por certo e óbvio, mas esquece do ser que ele fundamenta está cada vez em jogo. Veja, né? Só lembrando, né? Isso, né, que eu desenhei, quer dizer, a saída do eu para o si mesmo, né, dos verbos, é um fenômeno próprio do Dasein, né, que o Heidegger vem descrevendo desde o momento em que ele começou a falar da angústia e, sobretudo, na segunda parte, quando ele fala do ser para a morte, chamado da consciência, etc. Ele está falando daquele movimento que significa essa recuperação de si mesmo, né? Isso, portanto, seria um fenômeno, né, do próprio Dasein. A gente entrou na discussão, bom, mas é um fenômeno do próprio Dasein que consiste na singularização que, pelo jeito, nem todo Dasein vive, né? Falou um pouco sobre isso, né, que seria uma espécie de iluminação, né? Uma experiência meio religiosa, mística e tal. Bom, seja o que for, essa é a ideia, né? Então ele está descrevendo algo que acontece. Isso, né, que acontece aí nessa passagem do eu impessoal para o si mesmo, nos dá no si mesmo, que foi o que você citou, o solo fenomênico, porque é um fenômeno, para a pergunta pelo ser do eu, cuja resposta é cuidado, temporalidade. Né? Então ali está por isso, né, isso ajuda a entender também a importância da segunda parte, né, e a importância desse processo, né, que é o processo que a gente pode chamar de singularização, que é onde se passa do impessoal para a autenticidade. Passa nunca no sentido de abandonar o impessoal, né, como a gente já falou várias vezes, porque a gente vai continuar indo ao supermercado, como diz o Casanova. Né, a gente vai continuar usando a palavra eu o tempo todo. Né, mas há essa transição, né, no modo de compreender a si mesmo e, por tabela, quer dizer, como uma decorrência, no modo de, digamos assim, posicionar-se em relação às coisas. Né? É como se houvesse a partir daí uma ressignificação, que é uma palavra que tem no Kierkegaard. Quando você fez aquele desenho, eu fiquei pensando na psicanálise, né? É uma pena mesmo a Leona não estar aqui, porque ela poderia falar disso com muito mais propriedade, mas essa formulação de que o eu nasce lançado no impessoal me fez lembrar de uma frase muito conhecida do Lacan, que é que o sujeito deseja, não sei se é sujeito o termo que ele usa, mas o eu, também não sei se é isso, mas deseja o desejo do outro, desse grande outro. Isso. Né? E esse movimento... O grande outro tem muito a ver com o impessoal. Uma época até dei uma fuçada ali, algumas pessoas já escreveram sobre isso e tal, mas não fui a fundo, assim, mas me parece que tem bastante a ver. E esse movimento, né, de ir rumo à autenticidade, essa busca do si mesmo, me faz pensar no próprio processo analítico, né, que de alguma maneira essa escavação no primeiro momento para pensar numa imagem mais freudiana, né, que vai tentando encontrar o que é o inconsciente, né, por isso a gente estava falando da centralidade do inconsciente para a psicanálise, como é difícil pensar a psicanálise sem pensar. O inconsciente não é o eu, né? Não é o eu. E também, não sei, voltando para o Lacan, chega num lugar que é meio de um vazio também, né? Se a gente pensar no tal do real, o tal do desejo, o que é o desejo, né? Uma coisa muito difícil de circunscrever, né? Impossível, na verdade. Interessante. Pensando nessa relação. Sim. Né? Bom, talvez o Lacan tenha mais influência do Heidegger porque a gente está acostumado a supor também. E ele vai ler o Freud já com muito disso aqui na cabeça, né? Ele fala precisamos voltar a Freud, né? Então é um retorno a Freud, mas um retorno com mediações. Né? E o Heidegger certamente está presente. Ele insiste que no Freud já está a centralidade da linguagem. Que para o Freud o inconsciente já é linguagem. Mas é uma leitura bem própria, né? Acho que sim. Então, não vão fazer essa leitura. Sim. Porque para ele
basicamente, né? É isso, né? Interessante. Professor, uma pergunta. Não sei se o Heidegger problematiza isso, mas a reflexão fenomenológica, propriamente, ela só poderia se dar no campo da autenticidade ou ela pode se dar no impessoal? Então, acho que é uma pergunta e tanto, né, na verdade. Pensando a princípio, né, quer dizer, só dá para fazer, inclusive, me parece, essa pergunta desse jeito no Heidegger, né? Essa pergunta não faria sentido no Husserl e nos outros fenomenólogos. Inserir tempo, né, diz o seguinte: a descrição fenomenológica, né, melhor do que reflexão é descrição, né, porque inclusive a palavra reflexão ele associa no 69b ao conhecimento teórico e tal, a tematização. A descrição fenomenológica, a princípio, ela é do impessoal, mas ela se completa quando ela leva em conta a autenticidade. A questão é, bom, né, como é que vamos dizer, o fenomenólogo que está descrevendo isso poderia descrever, né, esse fenômeno da autenticidade se ele não conhecesse, né, de algum modo, quer dizer, não vivenciasse isso, né? Me parece difícil, né? Por isso que talvez não possa ser só uma questão metodológica. Quer dizer, é metodológica, mas é preciso que haja também a vivência, né? Porque, senão, não pode ser uma coisa só especulativa, teórica, né? Mas eu sei que é uma questão difícil, assim, né? O Heidegger não tematiza isso explicitamente, que eu saiba. E é isso. Essa parte do silêncio me pega bastante, assim, porque me faz lembrar de muita crença popular também, do tipo, não falar para os outros o que você é, ou o que você quer ser, ou dos seus planos. E aqui parece que tem um sentido, assim, sobre isso também. Quando você fala e a pessoa entende, meio que fixou naquilo, mas poderia ser de outro jeito, e aí já meio que estragou, assim, né? E aí até essa coisa meio hermética mesmo, não hermenêutica, hermética no sentido de fechado mesmo, né? Que parece que o Heidegger está sempre... Tipo assim, para chegar até aqui ele escondeu muito o jogo, né, no caminho. E ele fala disso em alguns momentos. Ele fala em alguns momentos assim, não vou falar exatamente disso, que eles exigem um cuidado e tal, aí ela só lá na frente. Mas, se a gente pensar naquele movimento, né, dá para entender por que tinha que começar pelo impessoal. Sim. Porque é como nós somos de início, numa parte das vezes. Desonesto e tudo mais. Né? E aí no 14 ele só finaliza mesmo, né? Fecha esse ponto de que o cuidado, que ele já tinha falado antes, mas agora ele repete que o cuidado não necessita fundamentar-se no si mesmo, mas inclui o si mesmo em sua estrutura. Assim, o eu e o si mesmo não podem ser uma substância fundante, né, mas é sempre algo que está fundado no cuidado, que só existe propriamente no modo próprio. E veja que interessante, né? Pensando na sua pergunta. Quando que ele vai falar da temporalidade? Depois que ele falou de si mesmo, né? Quer dizer, depois que ele elucidou, aclarou, né, do ponto de vista fenomenológico, esse movimento, do qual ele já vinha falando antes, que é todo o movimento do ser para a morte, chamado da consciência, resolução antecipativa. Aí ele chega no si mesmo, ele fala, bom, para entender direito isso, que aqui ele falou do cuidado, precisamos entender o sentido ontológico do cuidado, e aí, vamos dizer, eu passo naquele movimento, né, eu passo do cuidado para a temporalidade. Então, que só pode ser feito, só pode ser dado na descrição fenomenológica depois de falar do si mesmo. É interessante, né? Pensando Você vai falar da transcendência? posição. Então, já são 10:04, né? Que já foi, já. Tá. Bom, talvez eu possa deixar para falar no começo da prova. Eu posso usar essa coisa da transcendência, né? Da ideia que está no 69C, para, enfim, iniciar a minha reflexão, que eu vou tentar fazer usando a segunda parte do 5. Talvez fosse legal você fazer a segunda parte, porque eu faço primeiro a segunda metade do 5 e a primeira do 6, né? Faço uma coisa de caráter mais geral, e acho que a gente tem que ler um pouco mais no detalhe os últimos, né? O final, né? Onde ele estaria preparando, né? Estava supostamente preparando a terceira parte que não veio. Né?
posso, deixa eu só, basicamente, né, quer dizer, a transcendência vai, mas acho que realmente a gente precisa ver com um pouco mais de calma, né, porque, enfim, a noção de transcendência vai mudando, né, no russo a transcendência tem a ver com sair da consciência em direção ao objeto, né, então a intencionalidade tem a ver com a transcendência, né, então já é um sentido diferente do Kant, né, mas que ainda suporia, do ponto de vista do Heidegger, né, um eu para transcender, né, para se transcender. Né, então a transcendência, de algum modo, partiria do eu. Né, e o que ele vai dizer aqui, que é aquela afirmação, né, que todo mundo ficou meio perplexo, né, lá no 69C, que é o mundo é que transcende. Né. Aí isso só dá para entender a partir dessa ideia, né, de que ser no mundo, ser e mundo, né, Dasein e mundo são co-originários, né, então o brotar da existência, que é o temporalizar, né, é um brotar de sujeito e mundo ao mesmo tempo. Né. Agora, o mundo no sentido tradicional do termo, digamos assim, ou seja, o mundo como o conjunto de todos os entes intramundanos, né, aquilo que a gente chama de dentro do mundo, no sentido que não é o sentido do ser no mundo, em relação a ele, né, quer dizer, é como se o mundo, no sentido da temporalidade, né, fosse transcendente. Né. Enfim, mas eu acho que isso tem que ser... Enfim, eu tenho que falar um pouquinho mais para deixar claro, né? Eu não gostei do que eu falei na última aula, se eu for falar rápido agora eu não vou gostar de novo. Então, eu deixo para fazer isso no começo da próxima. Acho que a gente pode fazer o intervalo e deixar o Bruno fazer o seminário sobre a historicidade.